Na semana passada, Deus nos deu a oportunidade de ouvirmos a exposição 1 Samuel 6 até 7, 2. Então, hoje, partiremos do verso 3 do capítulo 7, iremos até o final do capítulo, permitindo o Senhor, nosso Deus, continuando ainda na história de Israel. Eles estão, depois de perderem a arca, de serem humilhados pelos filisteus, eles recuperaram posteriormente a arca, mas ainda algo não tinha acontecido. Eles deixaram pelo meio do caminho. Os filisteus, percebendo a maldição de Deus sobre toda a cidade que a arca passava, simplesmente deixaram que a arca pudesse voltar para Israel, mas ela nunca voltou para o local de adoração como Deus havia ordenado. E é isso que Deus vai tratar agora. O Deus que trouxe a arca de volta é o Deus que vai restaurar o culto por meio do arrependimento e confissão de pecados. É isso que o Senhor nos ensinará essa manhã. 1 Samuel 7, verso 3 em diante, diz assim: Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram aos maiorais, vindo aos maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e clamou e chamou o nome de Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti por termos a Tua palavra mais uma vez lida, para então ser exposta aos nossos corações no dia do Senhor. É uma grande alegria para os nossos corações, mas é também motivo de dependência Tua, para que o Senhor use o ministro da palavra mais uma vez. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de mim e deste povo, e assim, Senhor Deus, nos abençoe. Fala-nos, Senhor Deus, aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui constrangidos pelos nossos pecados, mas também esperançosos com o poder do Evangelho do Teu Filho. Desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. É muito possível e bem provável
que as pessoas elas passem anos, décadas convivendo em uma comunidade cristã, uma comunidade que tem o nome de cristã, e simplesmente estejam completamente enganadas daquilo que acham que creem. E tenham até vestimentas parecidas com as vestimentas de um crente, tenham a forma de falar que é atribuída a um cristão, não porque haja alguma linguagem própria, mas a fala do crente de edificação, de sabedoria. Eles tenham um modo de agir também parecido com os dos cristãos, mas no final das contas, essa pessoa ela esteja completamente enganada, ou ela esteja se enganando por muito tempo. Isso porque é muito provável que nós tenhamos uma certa sabedoria com a nossa própria vida, em não ter experiência verdadeira com Deus, mas saber que é mais seguro andar no meio dos crentes. É mais seguro para a minha vida, é mais seguro para os meus familiares conviver numa igreja, porque na prática isso é verdadeiro. Veja, eu não tenho experiência com Deus, eu não amo verdadeiramente as coisas de Deus, mas eu sei que para os meus filhos é muito bom. Sei que para minha família é muito bom. Eu sei que para mim é muito bom estar numa igreja. Então eu desfruto daqueles meios externos da aliança, da comunhão dos santos, da orientação pastoral, da proteção que a igreja nos dá, dos benefícios de andar, né, entre aqueles que estão buscando uma vida espiritualmente sadia, mas no final das contas é uma religião sem Deus. É uma religião onde eu me coloco num lugar, intencionalmente ou não, mas me beneficiando daquilo que exteriormente uma família pode ter numa igreja como algo bom, mas sem Deus. É um cristianismo sem Cristo, é uma religião sem Deus. Nós podemos viver anos assim. Se vocês procurarem um pouco na nossa cidade, vocês vão encontrar algumas igrejas que na frente está escrito o nome igreja, que o pastor usa uma Bíblia, que ele vai abri-la e ele vai dizer que aquilo é culto. Então tem Bíblia, tem culto, tem pastor, tem pessoas que se declaram cristãos, tem tudo, só não tem Cristo. Porque as formas externas da religião estão presentes, mas não a presença especial de Deus. Sim, e é preciso qualificar a presença, porque a presença de Deus, dada o seu atributo, né, dado o seu atributo de onipresente, ele está em todos os lugares. Deus está no céu, sendo glorificado. Deus está na terra, governando tudo o que acontece. E Deus está no inferno, julgando os ímpios. Deus está em todo lugar. Mas Deus não está no coração de um crente como está no coração de um ímpio. Porque no coração do crente ele está para se relacionar pactualmente. No coração do crente ele está para que o crente experimente o próprio Deus, a comunhão com Deus, a testificação do Espírito de Deus com ele próprio. O ímpio, ele até percebe a presença de Deus, ele até sabe que Deus existe, ele até declara isso, mas com uma diferença: ele não experimenta Deus, ele não tem a presença especial de Deus na sua vida. Ambos pecam, ambos trabalham, ambos muitas vezes vão à igreja, mas não é a mesma religião. Uns têm uma religião com todo o aparato externo, mas sem Cristo. E outros têm uma religião que Cristo não é apenas o Senhor da vida,
mas é o Deus conosco. Israel passou por 3 fases aqui durante a vida de Samuel, que era juiz e profeta enviado por Deus. A primeira fase foi uma fase de rebeldia, que é característica do período dos juízes. Eles se rebelaram contra o Senhor e começaram a adorar a Astarote, aos Baalins e a outros ídolos. Até o ponto que Deus perdeu a paciência com Israel e fez com que eles tivessem uma grande derrota diante dos filisteus. E nessa derrota, o sumo sacerdote acabou morrendo, como nós vimos na história de Eli. Nessa mesma derrota, os filhos de Eli, que deveriam ser a próxima geração dos sacerdotes, Ofni e Finéias, morreram, lembrando que a morte de Ofni e Finéias é juízo de Deus sobre aqueles homens, sobre aqueles pastores que infringiam a lei de Deus dentro da congregação, se deitando com as moças da igreja, dentro da igreja, e utilizando-se dos sacrifícios de um modo indevido. Então é tudo isso que aconteceu como pano de fundo na primeira fase da vida de Samuel. E Deus levanta Samuel, que foi um menino pedido por Deus. É isso que significa o nome de Samuel. Ele é filho de oração de uma mãe de oração. Samuel, ele é levantado assim, nós conhecemos a história dele, o clamor da mãe, a acusação de Eli contra ela, chamando-a de bêbada, quando ela estava orando, pedindo ao Senhor para ter um filho. Então esse menino nasce, vai para a casa de Eli, e Samuel depois desaparece da narrativa, para que essa fase de Israel possa ser tratada. Depois dessa fase vem o juízo, a disciplina de Deus, fazendo com que os filisteus tomassem a arca da aliança e humilhassem Israel. Depois disso, nessa fase de humilhação, de juízo, Deus volta para julgar agora o povo que ele usou para julgar Israel. E os filisteus percebem que em cada cidade que a arca chega, há maldição sobre aquela cidade. Hemorroidas, ratos por todos os lugares, e eles devolvem a arca. E o que é que se espera de Israel? Que imediatamente eles levassem novamente para Siló, para um lugar de adoração. Mas eles não fazem isso. Eles não fazem isso. A arca fica em outro lugar por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano, por 10 anos, por 20 anos. Observe, 1 Samuel, capítulo 7, verso 2, diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ou seja, durante 20 anos ficou a arca longe de Siló e ninguém lamentava. Só 20 anos depois eles vieram se dar conta da arca. Justamente no momento em que eles vão se arrepender dos seus pecados. E durante 20 anos, eles sacrificaram. Durante 20 anos, eles foram para a igreja. Durante 20 anos, eles estavam no dia do Senhor na igreja. Havia pastor, havia sacrifício, haviam orações, havia forma de falar, haviam as vestimentas sacerdotais sendo respeitadas, só não havia uma coisa: Deus não estava presente naquela encenação. Porque a marca da presença especial de Deus para Israel naquele tempo era a arca. Era a arca. Não estando a arca em Israel, o povo de Deus, se estivesse com a saúde espiritual em dia, estaria todos os tempos clamando ao Senhor: Deus, tem misericórdia de nós. Lá em Êxodo 32, quando Israel decidiu, pela demora de Moisés em voltar de cima do monte, decidiu pressionar Arão para pegar o ouro
que eles haviam recebido na saída do Egito, e então fazer um ídolo, né, um bezerro de ouro, e chamar de Yahvé, dizendo que esse bezerro foi que tirou da terra do Egito. Quando eles fazem isso, e Moisés desce, ali morrem 3.000 pessoas pela mão de Deus, e eles pedem perdão ao Senhor, Deus diz assim: Moisés, eu vou escutar a tua oração. O que esse povo quer é ir para a terra prometida. Porque eu já entendi o coração de Israel. Eles ouviram que há uma terra que mana leite e mel. Eles ouviram que lá haverá prosperidade. Eles ouviram que lá eles vão viver muito bem. Então, se é assim, não tem problema. Diga ao povo que eu vou levá-los para onde eles querem ir. Vocês querem as riquezas do mundo? Vocês querem o poder do mundo? Vocês querem os confortos do mundo? Eu vou dar. Mas só tem um detalhe: eu não estarei com vocês. Qual era a proposta? Vocês querem uma religião sem Deus, mas com os benefícios da religião. Não tem problema, eu posso dar. Você imagina que existem muitas igrejas, muitas congregações que vivem neste auto-engano e que proclamam isso. Veja, aqui nós somos prósperos. Aqui tudo que a gente faz dá certo. Aqui onde a gente toca, Deus abençoa, vira ouro. As pessoas são prósperas financeiramente, os homens e as mulheres são saudáveis, os nossos filhos são lindos e maravilhosos, tudo dá certo. Então nós vamos continuar proclamando essa mensagem que tem tudo menos o Evangelho. Vocês acham que Deus, Ele disciplina só nos retirando aquilo que nós gostamos? Que o mal que é produzido por Deus, como diz o profeta, que Deus é Senhor não só para fazer o bem, mas para fazer o mal também, é somente em tirar aquilo que eu gosto? Vocês acham que é só assim que Deus nos disciplina? Não. Deus pode nos disciplinar pelo modo contrário. Ele pode dizer: eu vou te dar tudo. Você quer riqueza? Tome. Você quer bens? Tome. Você quer uma família? Tome. Você quer ter um casamento não cristão? Toma. Você quer ter marido, mas não eu? Tome. E as pessoas vão se enganando, porque elas podem continuar indo para a igreja, elas podem mudar de igreja, só para não precisar ouvir o Evangelho que amedronta o pecador, apesar de ter esperança, mas nos traz temor, só para não ter que ouvir as ameaças do pacto. Existem igrejas que não vão te ferir, existem pregadores que não vão apontar o teu pecado, e você vai viver por anos assim. E o pior de tudo é que Deus pode ir lá e legitimar o teu modo de vida, e você dizer: agora que eu estou vivendo, essa é a vida, isto é que é vida. Eu posso ir para a igreja, um domingo eu vou, outro eu não vou, ninguém pega no meu pé, eu faço assim, eu faço assado, e está tudo bem, e Deus ainda por cima está me abençoando. Mas vocês se lembram como foi a oração de Moisés? No final do capítulo 32, início do capítulo 33, Moisés diz: não, Senhor, nós somos conhecidos porque o Senhor anda no nosso meio. Todos os povos dizem que Israel tem um Deus que anda perto. E a única forma de nós nos mantermos como nós somos é se o Senhor estiver presente no nosso meio. Os irmãos lembram como era a estrutura da antiga aliança, como eles saíram do Egito e chegaram até a terra da promessa? Na frente, e o estandarte de Judá, com o leão da tribo de Judá à frente deles. À frente de Israel havia uma nuvem que não só guiava, mas protegia do sol, e de noite uma coluna de fogo para os guardar do frio.
Quando eles montavam o tabernáculo, havia um fogo que descia do céu sobre o altar. Havia a arca da aliança, havia a fumaça do sacrifício descendo, subindo do altar para o céu. Ou seja, havia uma ligação direta entre céu e terra o tempo todo. E eles se organizavam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo estava no centro para mostrar que a nossa religião, a religião que tem Deus presente, que nós experimentamos Deus, que nós vivemos com Deus como sendo o centro da nossa vida. Alguns dias eu estava aconselhando um casal que não é da nossa igreja, que organizou a vida inteira, pensando na profissão, pensando no determinado estilo de vida que eles queriam ter, só não pensando numa coisa, e são crentes, e são pessoas piedosas, mas esqueceram de pensar numa coisa: e onde é que eu vou congregar? E aí vão passando os anos e você começa a despertar para dizer: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu já não sou mais o crente que eu era lá atrás. E ele dizendo assim: pastor, a gente está bem porque a gente precisou fazer algumas concessões. Preste atenção. Para estar bem, eu precisei fazer algumas concessões, ou seja, eu adaptei a minha vida para essa nova realidade. Mas agora chegou um problema. Agora tem um problema, porque nós temos filhos. E os nossos filhos não vão ser batizados nessa igreja. O que é que o senhor acha? Eu devo insistir no batismo? Eu devo levar para outra igreja, batizar, e depois eu volto para a minha igreja, onde nós estamos morando agora? Isso não. Esse não é o problema. Os irmãos deviam ter pensado: veja, é justo e possível que alguém se mude de um lugar para outro por conta da profissão. Existem irmãos nossos que fizeram isso e estão vivendo uma vida piedosa. Mas porque levaram em consideração algo muito importante. Para onde eu vou? Como é que eu vou congregar? E eu disse: irmão, o problema é que você levou em consideração toda a organização da sua vida profissional e esqueceu da sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí eu me lembro me lembrei lá de uma analogia que algumas vezes já foi feita no conselho da nossa igreja. Quando você chega numa cidadezinha, cidade pequena, é interessante, toda cidade pequena é assim: você vai para a praça da cidade. A praça da cidade pequena tem um coreto, tem uns banquinhos e tem uma igreja. É assim, o centro de toda cidade pequena é assim. E a cidade, ela passa a se organizar a partir da praça que tem a catedral, a igreja. E dali ela se expande. Isso é muito simbólico. Porque as pessoas organizam a sua vida tendo a religião como centro. Tendo a religião como centro. E aí, quando a cidade cresce, o que é que acontece? Aquela igreja mais não suporta todo mundo. Então, para onde é que vai a igreja? Ela vai para o centro do bairro. Porque as pessoas sabem que devem organizar as suas vidas tendo Deus como centro. Ainda é possível ver este símbolo no nosso país. Voltando ao caso, eu disse: os irmãos não fizeram isso. Mas é possível ainda resolver. É possível resolver. A pergunta não é: como eu vou fazer agora? Eu batizo ou não batizo? Eu levo para outra igreja batizo. O problema é: o que é que você está fazendo lá, meu amigo? O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo da sua vida?
Se você está num lugar, e aí não precisa se mudar de Campina Grande, não. Não precisa se mudar de Campina Grande. Não só tem igreja fiel na nossa cidade. Seria uma petulância da nossa parte. Mas é possível estar numa igreja verdadeira, fiel, piedosa, e mesmo assim não ter Cristo como centro. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir. Moisés disse: eu prefiro ficar no deserto com o Senhor do que na terra da promessa sem Cristo. Eu já disse isso lá no tempo de Êxodo. O deserto com Deus é um céu, e o céu sem Cristo é o inferno. Você pode estar passando o maior inferno da sua vida, a maior tribulação da sua vida, mas se o centro da tua vida, se a experiência é com Deus, não tem problema. A gente passa, a gente supera. Mas passar 10, 15, 20 anos numa religião, vivendo uma espiritualidade morta, fria, impessoal, sem Cristo, essa é a grande desgraça do homem. Porque tem uma vantagem ainda para o ímpio que está lá fora, diante dessas pessoas que vivem assim. Pelo menos o ímpio diz: eu estou longe da igreja, eu não tenho Cristo, e eu preciso em algum momento repensar minha vida espiritual. Mas para quem está na igreja, você vai dizer o quê? Para quem toma ceia, é batizado, canta, ora. Viver num auto-engano religioso é a maior desgraça da tua vida. 20 anos sem a arca, mas vivendo como se nada tivesse acontecendo. Está tudo bem, está tranquilo. Até que... E é aí a fase de Samuel, onde ele é retomado para a narrativa. É aí onde o profeta de Deus, ele entra em cena. Veja, verso 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel. É aí, irmãos, que as coisas mudam. Porque se você individualmente está vivendo uma religião sem Cristo, é um problema. Mas se você vive essa religião sem Cristo numa igreja que vive com Cristo e que tem pastores que têm uma vida espiritual verdadeira e coragem para exortar os irmãos, o que acontece é isso aqui. Então falou Samuel a toda a congregação, dizendo: se com todo o coração vocês vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Percebam a repetição da expressão só a Deus. Cristo disse, em resposta à tentação de Satanás: ao Senhor teu Deus, só ao Senhor teu Deus servirás. Porque a proposta de Satanás era: sirva a Deus e a mim. A proposta de Faraó na saída do Egito foi: vocês vão lá servir a Deus e depois vocês voltam aqui para o Egito, servem a Deus e servem a Faraó. E Moisés diz: não podemos fazer isso. Nós vamos servir a Deus e vamos embora daqui. Aí a tentativa posterior foi: não, então vocês vão e deixem as crianças, deixem os seus filhos, porque Satanás, ele está até disposto a perder uma geração, desde que as próximas sejam dadas a ele. Então eu vou para a igreja, mas eu não vou forçar meu filho. Meu filho vai escolher a religião dele, ele tem liberdade, isso é muito retrógrado, eu vou deixar ele escolher o que ele quer.
Isso é a voz de Faraó, isso é a voz de Satanás. Meu filho vai escolher a religião dele, porcaria nenhuma. Ele vai ter a religião dos pais dele e acabou. E acabou. Tudo que depender de mim, eu farei para que isso aconteça. Vai todo mundo para a igreja. A proposta é: sirvam a Deus e a Satanás. A proposta de Samuel foi: tirem os astarotes, tirem os balaíns e sirvam só a Deus. Porque quando isso acontecer, a presença especial de Deus, que naquele momento era representada externamente, por conta do momento em que a revelação se dava ainda nas sombras do Antigo Testamento, era apresentada por meio da arca. E a arca vai voltar, se vocês se converterem dos seus falsos ídolos e se voltarem a Deus somente. Porque para quem está enganado, parte do engano é esse: mas eu vou para a igreja, mas eu sirvo a Deus, mas eu participo dos sacramentos, mas não é isso que Deus está interessado. Ele não dividirá a glória dele com ninguém. Se vocês servirem a Deus só. Aí o povo agora, depois de ouvir a exortação de um pastor que está verdadeiramente interessado na alma dos irmãos. A nossa esperança, irmãos, é esta: é se nós saímos de casa aos domingos para ter a certeza, eu vou para um lugar que eu não vou ouvir o que eu quero. Que maravilha, irmãos! É não ouvir o que a gente quer, segundo o nosso coração pecaminoso. Mas eu vou ouvir o que for preciso. E descansar e dizer: Senhor, pode falar, que o teu servo te ouve. Eu nunca consegui, eu como pessoa, fazer o que eu prego. Mas é todo dia uma tentativa a mais. Ninguém consegue fazer o que prega e o que declara crer. Mas a gente não vai, por conta das nossas incoerências e dos nossos pecados, aliviar a mensagem. Muito pelo contrário, nós vamos modular a nossa vida à mensagem, e não a mensagem à vida. E eles começam a ter noção do perigo. Veja, verso 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. O primeiro passo foi: para de fazer o que vocês estão fazendo. Peguem os ídolos e joguem fora. Pega aquilo que te amarra, que é teu ídolo, e joga fora. Para de fazer o que estava fazendo. Só que só parar de fazer o que estava fazendo não vai resolver o problema. Agora a gente vai pedir a Deus que tenha misericórdia. Mas o texto vai insistir algumas vezes, dizendo: e Samuel orava por eles. E Israel pedia para que Samuel orasse por eles. Eles conheciam a intimidade que Samuel tinha com Deus. E como Deus tinha colocado Samuel, apesar de não ser, mas em certo sentido, pela falta do sacerdote naquele momento, sendo Samuel um juiz, mas ele começa a ter características dadas pelo Senhor de um sacerdote. Ele intercede pelo povo. Ore por nós. Existe uma característica nos pregadores, irmãos, que é orar por aqueles que eles pregam. É obrigação dos presbíteros da igreja não só ensinar, mas orar por aqueles que eles ensinam, para que Deus torne eficaz o ensino, para que Deus torne eficaz a pregação nos corações das ovelhas que o Senhor nos confiou.
Orar não só pela minha casa, mas orar também pela casa dos irmãos. Não é pecado pedir oração aos pastores. Na verdade, é uma grande bênção, porque é a obrigação dos pastores intercederem pelas suas congregações. E não é que Deus ouve mais a oração do pastor do que da ovelha, mas é porque é a obrigação dele interceder. E nesse momento aqui, Samuel começa a organizar as coisas em Israel. Vocês se converteram, agora vocês precisam demonstrar que realmente vocês têm apreço por Deus. Existe uma cerimônia aqui que é meio que passada por cima, né? Quando diz no verso 6, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Qual é o significado disso? Dentre as festas de Israel, na festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia parecida com essa de derramamento de água. Não é necessariamente um batismo, não. Mas é uma cerimônia que expressa o que eles estavam passando. Eles estavam se derramando diante do Senhor. Então, derramar água sempre é sinônimo de limpeza, de uma santificação, mas é o sinônimo de que eles estão abandonando a velha vida, que eles estão deixando para trás, eles estão demonstrando que realmente têm apreço por essa vida nova. É um processo de purificação, arrependimento, pedido de perdão e derramamento na presença de Deus. Eu desisto de viver como eu vivia antes. E eles dizem com suas próprias palavras, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Aí todo mundo imagina agora, né? Eles se arrependeram, eles pediram perdão, eles se derramaram, agora a vida vai ficar uma tranquilidade. Eu me arrependi. Eu não vou fazer mais o que eu estava fazendo. Agora minha vida vai mudar. Mas é o contrário. Porque assim como eu falei no começo, que é um grande perigo daqueles que vivem uma religião sem Cristo, perceberem que tudo está dando certo, saúde, bens, família, está tudo dando certo, mesmo você vivendo errado. Viver corretamente, piedosamente, não é garantia de que tudo vai dar certo. Geralmente é o contrário que acontece. Então, quando eles novamente estavam em comunhão com Deus, veja o que acontece, verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém. Quando eles se convertem, o que vem em seguida não é calmaria, é guerra. Porque os filisteus ficaram sabendo da reunião que Samuel promoveu em assembleia com o povo de Deus. Mas a reunião que eles achavam que era para a guerra, eles achavam que Samuel estava organizando um exército para guerrear contra os filisteus. Na verdade, era um clamor pedindo perdão. Os ímpios olham para as nossas reuniões e acham que as nossas reuniões são para simplesmente tumultuar a cidade. Que as reuniões dos crentes são para destruir a cidade. Eles odeiam as nossas assembleias. Eles odeiam aquilo que nós fazemos aqui. Quando muitas vezes nós estamos orando por eles. Nós estamos intercedendo por eles. Mas é como diz o adágio popular: quem muito disso cuida, muito disso usa. Enquanto eles estavam cuidando que Israel estava confabulando para uma guerra, na verdade Israel estava orando. Porque se fosse eles, era isso que eles estavam fazendo. Então eles subiram agora a Israel para guerrear. E pegaram Israel numa situação dificílima.
Porque quando você pega um exército que está desprevenido, a chance desse exército desprevenido perder é muito grande. Você não está preparado. E era isso que acontecia. Israel não tinha se preparado para a guerra. O que eles estavam fazendo naquele momento era chorando e orando. Como é que alguém vai para a guerra chorando e orando? É no momento em que você diz assim: agora eu não tenho como guerrear. Eu não tenho armas, a não ser as minhas lágrimas e a minha oração. E eles correm para Samuel e diz: não cesses de clamar por nós. Percebe isso? Não cesses de clamar por nós. Hebreus 7, 25, 9, 24 diz que Cristo intercede por nós todos os dias diante do Pai. Samuel está apontando para Cristo como intercessor da igreja. Em que momento? Quando a igreja se arrepende dos seus pecados. Quando a igreja percebe que só há uma religião verdadeira, é a que tem experiência com Cristo. Não reclama da tribulação, mas diz: Senhor, nós estamos desprevenidos. E a única esperança da nossa vitória é o Senhor ouvir as orações de Cristo. Não cesses de clamar por nós. Samuel aponta para Cristo, mas Samuel não é Cristo. Porque ele tem que tomar um cordeiro que ainda mama, sacrificar no lugar do povo e orar ao Senhor. Você se lembra do momento da oração? Que eu disse assim: é necessário ter um fundamento para a oração. Que o salmista disse assim: Senhor, por amor ao teu nome. O nome de Deus ali, o aspecto do ser de Deus que está sendo exaltado ali, não é a justiça, mas a misericórdia. Pois bem, é exatamente isso que está fazendo Samuel aqui. Por amor ao teu nome, ou seja, por aquilo que o Senhor mesmo é, em Cristo. O cordeiro está morrendo e o povo vai sofrer. O Senhor vai permitir que Israel morra, tendo o cordeiro sido morto por eles. Então, nesse momento, esse é o argumento de Samuel diante do Senhor. Por isso que as nossas orações precisam ter o argumento certo diante de Deus, não por nós, Senhor Deus, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia, veja o que o Cordeiro fez em meu lugar. Por isso, ouve as orações do teu povo. É assim que nós oramos, irmãos. E é assim que as nossas vitórias são dadas por Deus, não por nós mesmos, mas pelo sacrifício do Cordeiro. No verso 10 descreve isso com precisão. Veja, e sucedeu que, estando Samuel, o uso do verbo aqui demonstra o que aconteceu. Não foi depois da oração, foi no momento em que Samuel estava sacrificando e orando. Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja. No momento do culto. Foi um momento de guerra. O momento do culto é um momento onde os nossos pensamentos guerreiam. Os nossos pecados são trazidos à tona. Os nossos erros da semana inteira nos são lembrados. Quando os filisteus nos atacam no momento em que Cristo está sendo exposto diante dos nossos olhos. E aí? Vai acabar o culto. Eu vou sucumbir aos meus pensamentos, à guerra espiritual que está dentro do meu coração? Não. Quando eles chegaram à peleja contra Israel, trovejou o Senhor. Aquele dia, com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Porque é impossível o povo de Deus ser derrotado quando Cristo está sendo oferecido no nosso meio. É impossível a tua família ser derrotada
quando Cristo está sendo oferecido por ela. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não porque somos um povo mais belo do mundo, o povo mais santo do mundo, o povo mais isso, aquilo do mundo. Não, mas porque o Cristo, o Cordeiro, é oferecido no nosso meio. Então o Senhor estronda em nosso favor. E os nossos inimigos saem correndo do meio da igreja. Verso 11, e os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus. Perseguiram com que armas? Não tinha arma, só tinha oração e lágrimas. Essas foram as duas armas utilizadas. Mas no verso anterior diz, o Senhor os confundiu. Ele os confundiu. Vocês se lembram no muro de Jericó? Como foi que o muro de Jericó caiu? 7 dias orando. No 7º dia, a trombeta é tocada, o muro cai. Aí todo mundo disse, então, assim se deu a vitória de Israel. Sim, meu amigo. Mas o muro cair só quer dizer uma coisa, facilitou a forma de entrar. Só que dos muros para dentro existia um inimigo ainda. O que foi que aconteceu com Israel em Jericó? Os inimigos foram confundidos, eles ficam loucos. Os inimigos da igreja, irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos, quando o Cordeiro está no meio da igreja, quando a religião é viva e não morta, você vê os teus inimigos confundidos. E eles saem para atacar a igreja e voltam. E a igreja prospera, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para muita gente, isso é um sinônimo de defesa, né? A igreja está se defendendo, mas ninguém, muitas vezes, pensa no que está acontecendo. Ora, se são as portas do inferno que não prevalecem, não são eles mais que estão nos atingindo. É a igreja que está atacando, e a porta é sinônimo de defesa. Só que nem a defesa das portas do inferno vão prevalecer, porque nós vamos saquear o inferno. Porque a igreja em Cristo Jesus, quando ela está firmada no verdadeiro fundamento que é Cristo e o seu sacrifício, nós vamos saquear o mundo. Nós vamos avançar sobre o mundo. No transcorrer da narrativa, já no final, o que acontece é que as cidades que Israel perdeu foram devolvidas. Aí você diz, pronto, que bom, pelo menos não teve prejuízo. Mas não só foi isso, não. Veja, verso 12, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrom até Gate, e até os termos de Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, ia de ano em ano e rodeava Betel, a Gilgal, a Mispá, julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e julgava Israel. Ou seja, são citadas as cidades que eles já tinham e cidades que eles não tinham. Porque a vitória que o Senhor está dando à igreja não é para voltar aos termos antigos de Israel. Não é para recuperar o que perdeu, é para avançar. Não importa, meu irmão. Deus não vai dar um Éden para a igreja. Porque se Deus devolvesse o Éden no final de tudo, a gente correu para voltar para o mesmo lugar. A Bíblia começa no jardim e termina numa cidade. Começa no Éden e termina na Nova Jerusalém. Porque Ele não vai nos dar o Éden, um pedaço de terra lá no Oriente Médio. Ele vai nos dar o mundo. Então a igreja não vai recuperar o que tinha.
A igreja vai avançar para ter o que nunca teve. Deus disse a Abraão: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Estás vendo? Tudo é teu. Aí alguém diz assim: mas isso aí diz respeito à terra de Israel. A promessa de Deus para Abraão, nós vamos ver isso inclusive em Romanos 15 hoje à noite. Não era para ser pai de uma nação. O nome dele foi mudado para pai de muitas nações. Então não era só um pedacinho de terra imprensado ali no mar Mediterrâneo. É um mundo. E se nós somos filhos de Abraão, o mundo é nosso. Os filisteus que se cuidem. Se a igreja se arrepender dos seus pecados, se a igreja se converter dos seus maus caminhos, se a igreja deixar os seus ídolos, se a igreja não se mantiver numa religião somente exterior, mas onde Cristo é o centro dela, o mundo é nosso. E para marcar isso, para ficar muito claro, porque o mundo não foi alcançado ainda aqui, era só uma sombra do que aconteceria. Samuel pega uma pedra no verso 12, tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer. Aí depois ele traduz o que quer dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Dizer isso quando você venceu, para muita gente dizer, veja, isso é um memorial da vitória. Mas o nome Ebenezer não é um memorial da vitória. É um memorial até a vitória. Porque ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos ajudou, mesmo quando Eli era sacerdote. Deus nos ajudou quando Ofni e Finéias eram os nossos pastores. Deus nos ajudou quando a arca foi tirada. Deus nos ajudou quando os filisteus nos humilharam. Deus nos ajudou quando a arca foi recuperada. Deus nos ajudou quando nós passamos 20 anos vivendo uma falsa religião e Deus nos ajudou a nos converter dos maus caminhos e voltar para Ele para sermos vencedores. Deus nos ajudou até aqui. Hoje é o antepenúltimo dia do ano. Você diria as mesmas palavras de Samuel? Hoje, esse último domingo, é teu Ebenezer? Até aqui Deus me ajudou. Ou você vai dizer, não, isso foi um ano terrível. Só desgraça, só catástrofe, só coisa ruim na minha vida, problema financeiro, problema no trabalho, problema na família. Até aqui, meu irmão, para vencer os filisteus, Eli teve que morrer, Ofni e Finéias tiveram que morrer, Israel teve que ser humilhado. São os caminhos de Deus, são os caminhos da providência de Deus, não são os nossos caminhos. Os dele, ele tem direito de dizer quais são os seus caminhos. Mas é bom, irmãos, se vocês não tiverem feito isso ainda. Não como um ímpio que pega uma agenda e fica, esse ano que vem eu vou fazer. Mas como um crente que registra o que aconteceu esse ano, como um memorial. A nossa igreja, do ponto de vista público, né? Foi um ano que mais tivemos batismos infantis. Foi um ano que nós tivemos mais crianças. Foi um ano que nós vimos as nossas famílias passarem por muitas dificuldades. Foi um ano que muita gente adoeceu. Foi um ano que muitas outras pessoas ficaram curadas. Foi um ano de muita gente nova chegando, se convertendo.
foi esse ano que Deus nos deu. Em nome da Igreja de Cristo, que está localmente reunida aqui, nós vamos declarar hoje Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque feito esse memorial, irmãos, nós podemos entrar em 2025 dizendo: ora, se Deus me ajudou até aqui, por que eu vou desconfiar que Ele não me ajudará em 2025? Se Deus me suportou até aqui, me fez caminhar até aqui, os meus negócios, a minha família, os meus projetos, por que Ele não vai me dar um passo a mais? O que Deus nos fez até agora precisa ser marcado, para que nos próximos meses nós possamos lembrar que, para que no final do ano posterior nós tenhamos um novo Ebenezer, muita coisa tem que acontecer até lá. E aí você vai decidir como você vai passar 2025. Numa religião externa, frequentando novamente a igreja, se vestindo, falando, conversando com os crentes, mas sem Cristo. Vivendo uma farsa espiritual. Ou você vai tirar os astarotes, os balaíns, os ídolos do teu coração. Vai se arrepender verdadeiramente e dizer: Senhor, eu cansei. Eu quero viver a vida que o Senhor propôs para mim. Eu não tenho Samuel, mas eu tenho Cristo. Senhor, interceda por mim. Porque nenhum de nós tem condição de mudar aquilo que nós vivemos, mas Cristo tem. Busque, no ano que vem, ouvir aquilo que você não queria ouvir como pecador. Busque ser pastoreado por alguém que, como Samuel, mesmo depois da vitória, o texto diz, ele visitava cidade a cidade. Ele conversava com o povo. Converse com os presbíteros. Peça orientação. Não saia fazendo um monte de doidice para depois vir dizer: olha, eu fiz isso aqui, deu errado, e agora o que é que eu faço para resolver? Prejuízo. A religião que tem Cristo no centro é a religião que nos propõe presbíteros para a nossa orientação. E no final de cada ano, no final de cada fase, não se esqueça de marcar um memorial com a sua família, lembrando do que nós passamos em 2024, para dizer: até aqui nos ajudou o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa religião, que não é morta, mas é uma religião viva, uma religião onde o nosso Deus está no nosso meio. O nosso Emanuel é conosco. Que Deus abençoe o ano de 2025 para todos vocês. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela maravilhosa graça do Senhor derramada sobre nós, derramada sobre esta igreja durante todo esse ano. Nos perdoe as milhares de vezes que durante 2024 nós somos rebeldes contra o Senhor. Como Israel, nós temos os nossos próprios astarotes e baalins, os nossos ídolos do coração. Derruba-os, Senhor. Destrói-os agora no final desse ano. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, é verdade. Mas nós não queremos viver simplesmente recebendo bênçãos, mas estando longe de Ti. Nós só verdadeiramente seremos abençoados se estivermos ao Teu lado. Receberemos as verdadeiras bênçãos pactuais e avançaremos diante desse mundo em 2025. Nós Te louvamos por quem Tu és
e nós te agradecemos por fazermos parte da verdadeira igreja do Senhor. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, para cantarmos o Salmo